pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vlad na área. Hoje vamos tratar sobre um assunto importantíssimo do método MAPAS, que é o pilar, o A da alegria. O que a gente tem nesse pilar da alegria, né? Quais são as facetas desse pilar da alegria dentro do método MAPAS, tá bom? Então, é um processo na qual, por longa data, a gente vem organizando a estrutura de um processo que, dentro dessa estrutura desse processo, o A da alegria do método MAPAS, ele se tornou muito importante, né? Às vezes eu começo a falar sobre a importância de cada um dos pilares e vocês vão ver hoje ao longo desse encontro, né, desse nosso bate-papo, que o A está em todos os outros pilares, não é? Então aí as boas-vindas à Conceição, obrigado, boa noite. Ao Nilton, a Fátima, boa noite, sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Os primeiros são privilegiados, vão sempre receber o boa noite. Os demais eu vou mandar só um tchauzinho com a mão aqui, tá bom? Então, para a gente dar início a esse processo de explicar, então, como que o pilar, o A da alegria, né? O primeiro A é do alimento e esse A da alegria é o que a gente vai tratar hoje. Então, ao longo dos anos, no desenvolvimento e o entendimento do processo do MAPAS em si, a gente observou tamanha importância que é olhar para esse A da alegria. Num primeiro momento, eu confesso que eu teria colocado esse A como A do amor. E por algum motivo, a gente resolveu que íamos deixar como A da alegria. Então, entendido que esse A da alegria também tem um amor por trás, hoje eu não tenho nenhum problema em dizer que por trás desse A de alegria e de amor também tem o A da alma, o A da amizade. E é fundamental que a gente compreenda essas palavras todas, porque cada uma delas, ao longo da live de hoje, a gente vai falar um pouquinho, tá bom? Mas falando especificamente do A da alegria, a gente primeiro não pode confundir alegria com felicidade, tá bom? A palavra alegria, ela diz muito mais respeito a um estado alegre, eu estou alegre por algum motivo, uma manifestação de alegria é um estado, é uma situação, é um momento, e isso gera naquele momento uma alteração por completo de algumas características fisiológicas, né? O coração fica mais acelerado, a respiração modifica, o nosso semblante muda, isso é a nossa alegria, o nosso momento da alegria. Isso vai acontecer em diversas circunstâncias, tá bom? A felicidade, a pessoa é feliz, a pessoa é um ser feliz. Então, por exemplo, a gente tem algumas situações interessantes. Então, o Rodrigão aí lá do IGD do Maranhão está junto com a gente, e se a gente disser, perguntar para ele, professor Rodrigo, você é um cara feliz? Eu tenho plena consciência que ele vai responder que sim. Agora, se eu perguntar, professor Rodrigo, você foi visitar uma família dentro de uma comunidade aí hoje, e você ficou alegre com aquilo que você viu? Certamente ele vai dizer que não ficou alegre. Consegue compreender? Então ele é feliz enquanto ele se propõe aquilo que ele entrega, mas aquilo que é enfrentado todos os dias para quem se propõe a fazer um trabalho de característica social humanitária, né, um empreendedor social, a gente se depara com diversas circunstâncias que não nos alegra, mas é aquilo que nos move e aquilo que nos mantém realmente focado no principal propósito, que é atender o ser humano, que é atender a humanidade. Então é fundamental que a gente compreenda que a palavra alegria é um estado alegre, e a palavra felicidade é ser feliz, ser grato pela vida que tem, ser grato pelo propósito que escolheu na vida, né? Na verdade, como foi dito na live anterior, a discussão entre Viktor Frankl e Norberto Kepp. A gente precisa entender o sentido da vida, ou, como Kepp diz, aceite o sentido da vida, que fica tudo mais leve. Então, aceitar o sentido da vida, aceitar que estamos aqui enquanto humanos, estamos aqui para servir, não para destruir, não para atrapalhar, não para comprar, nada, a gente está aqui para servir. Então, aceite o sentido da vida. Isso, numa interpretação
minha, do professor Vlad. Então, aceitar o sentido da vida já fica tudo um pouco mais leve. E isso o torna, na concepção que eu tenho pelo que a gente estuda, o torna uma pessoa feliz. Lembremos, felicidade é uma condição do ser feliz. Mesmo que você esteja enfrentando algumas situações que não os deixe alegre naquele momento. Olha que interessante. Vamos dar um outro exemplo aqui de como a gente enxerga a alegria dentro do método MAPAS, tá bom? Por exemplo, na minha concepção, no meu entendimento, Vlad, e eu tenho certeza que para todos que já passaram pelo método MAPAS, no momento que você se depara com uma... Por exemplo, você vai com um amigo passear no shopping, vou dar um exemplo bem comum aqui, ou passear em qualquer lugar, e de repente você tem a opção do elevador, da escada rolante ou de uma escada comum. Para quem tem plena consciência da importância da atividade física, qual que essa pessoa escolheria? Elevador, escada rolante ou escada comum? Para quem tem plena consciência da importância da atividade física de se mover, sem sombra de dúvida, haverá uma alegria em subir a escada comum. Agora, para quem não tem essa consciência plena da importância do se mexer, da importância do se movimentar, quem não tem essa consciência plena, no momento que se depara com essas três possibilidades, elevador, escada rolante, escada comum, ele vai fugir da escada comum dizendo que isso é um sofrimento, que isso é um sacrifício. Então percebe que para a mesma circunstância, à medida que há maior ou menor consciência sobre a circunstância, haverá um tipo de interpretação se aquilo o alegra ou não. E por que isso é interessante? Vou dar outro exemplo aqui que também vai fortalecer na nossa compreensão sobre consciência, sobre entendimento das coisas que nos alegram ou não. Olha outra coisa aqui interessante. Essa semana eu tive um encontro com o professor Rodrigo a respeito das estruturas, do que ele vem observando lá na comunidade da região lá que ele mora e na qual a gente procura realizar um trabalho junto à comunidade, né, a comunidade mais carente. E ele me mostrou algumas fotos de algumas casas lá, se é que a gente pode dizer que é casa, né? A gente pode dizer que é um lar, porque uma família se acolhe, né? Uma família se estrutura dentro daquele espaço físico, né? Paredes de plástico, madeira, enfim, materiais, restos de materiais que conformam uma parede. Não tem chão, é barro batido, ao lado de um córrego que desemboca, infelizmente, o esgoto de uma determinada região, e as pessoas moram ali. Aí ele me disse assim, Vlad, e no dia que a maré sobe, no momento que a maré sobe, lá no Maranhão, é a segunda maior movimentação de maré do mundo. Olha que louco, se eu não estou enganado, pode ser que eu esteja falando bobagem. Mas se não é a segunda, é a terceira maior movimentação da maré no mundo. Ou seja, sobe demais e desce demais a maré. Isso ao longo do dia, é muito maluco. E aí ele disse assim, olha, no momento que a maré sobe, a água chega a um determinado nível e cobre aquela saída do esgoto. E aí as crianças começam a brincar ali, porque ali é um lugar que dá para elas brincarem. Então você vê uma casa que completamente desestruturada, em relação à parede, chão, o que nós talvez estejamos acostumados a ver, né? E uma condição ali de higiene, de instalações, que a gente também diria que é extremamente comprometido, não é? Nesse sentido, essas pessoas que moram ali sobre essas condições têm uma determinada visão sobre vida, sobre relacionamento, sobre estar ou não alegre. E para aquelas crianças, brincar naquela água é pura alegria. Mas porque não há consciência de que brincar naquela água possa trazer algum problema. Ninguém nunca falou, ninguém nunca disse, enfim, mas para elas é pura alegria. Mas este exemplo que eu estou dando, na verdade, eu quero refletir uma outra coisa. Muitas das pessoas, aí é um ponto de vista do Vlad, tá bom? Do Vlad, e vocês aí vão fazer as suas interpretações. Muitas das pessoas se queixam quando tem uma casa para organizar, para arrumar. Ah, eu tenho que arrumar a casa hoje. Ah, eu tenho que limpar a minha casa. Ai,
Limpar a casa dá maior trabalho, limpar a casa é um sacrifício. Aí, para analisar, você tem uma casa para limpar, já não é motivo de gratidão? Já não é motivo de agradecer? Já não é motivo suficiente para você observar aquilo que você tem e de repente se alegrar por isso? Porque quando comparado a sua situação de ter uma casa para limpar com a situação anterior que eu expliquei, de um lar, que eu não posso dizer que é uma casa, daquelas condições que eu falei da comunidade que a gente tenta auxiliar lá no Maranhão, aquelas famílias que moram nessa situação de miséria, uma situação bem comprometedora, consegue visualizar onde eu quero chegar sobre o aspecto da alegria, o que é estar alegre de verdade? De repente você tem alguma coisa por fazer e você acha que fazer aquilo ou cuidar daquilo que você desejou um dia ter, que é importante que você tenha, ou que você entende que é importante, cuidar daquilo para você passou a ser um problema, passa a ser um sacrifício. E toda aquela gratidão e alegria que você deveria ter pelaquilo que você tem, você não manifesta. Para você ai meu Deus, que horror. Agora fala que você tem que limpar a casa, que é sua, que tem luz, tem parede, tem banheiro, tem revestimento, tem tudo organizado. Fala isso para essa pessoa que mora lá na beira do rio, naquela situação, fala para ele. Tá? Tô pegando um pouco pesado hoje porque a gente engessa a nossa mente sobre alegria, sobre gratidão em um lugar e se restringe a achar que só existe aquilo como conceito ou como condição, não é? Então, a palavra que vem aqui hoje é considere. Considere que existe um outro ponto de vista diferente do seu. Considere que aquilo que é importante para você talvez não seja nem um pouco importante para com o outro. Mas, voltando à essência da discussão entre Viktor Frankl e Norberto Kepp, que na verdade não é uma discussão, é um diálogo, né? Discutir sem que você perca a essência dos dois. Aceite o sentido da vida. No método Mapas, em que momento que a gente fortalece o pilar da alegria? Primeiro é ser grato porque você está vivo. Se você está aqui nessa live, eu vou considerar que você que conseguiu apertar o botão do celular, tá? Porque pode ter outros aí que não, deixa para lá, não vamos entrar no assunto. Mas se você apertou o botão do celular e você está vivo, materialmente, materializado, está aí vivinho, o método Mapas considera que no pilar da alegria, primeira manifestação de gratidão e de alegria é estar vivo. E no método Mapas, ao longo do processo todo, a gente torna a pessoa muito mais consciente sobre vida, sobre estar vivo. E nessa circunstância do processo todo da alegria dentro do método Mapas, é compreender que estar vivo é muito importante. É muito importante para ti, é muito importante para as relações que você tem pessoais, então familiares, filho, esposo, esposa, pai, mãe, enfim, é muito importante as relações. É muito importante você com as pessoas que você serve. Servir é o seu trabalho realizado. Então, se o seu trabalho realizado é digno, é honroso, é valoroso o trabalho que você realiza, então você é importante para isso que você faz. Então, alegrar-se por você estar bem, por você poder ter bons relacionamentos com as pessoas próximas e por você ter ótimas condições de entregar aquilo que você se propõe a entregar. Então, alegrar-se pela sua atividade laboral. Ai, meu Deus, o meu trabalho é um saco, é um sacrifício. Cara, está muito ruim. Quando eu coço aqui é porque eu já estou querendo falar, cai fora, meu amigo, arruma uma coisa melhor. Porque se aquilo que você faz realmente não está de acordo com o que faz sentido para você, não está de acordo com o propósito para você, entenda que possa ser temporal. Em algum momento você vai ter que sair dali. Ai, não dá, é tudo muito difícil, é tudo muito complicado. Tá, se você já colocou todas as barreiras do não dá, aí é uma escolha sua. É uma escolha sua. Eu posso dizer que ao longo da minha vida, de muitas pessoas que eu conheço, pessoas que não param de realmente tá produzindo, tá querendo fazer coisas novas, pô, troca de trabalho assim em devida proporção. Há 6 meses atrás, vendi uma parte da empresa que eu tinha, uma empresa de 16 anos.
uma história que já está conectado, não quero mais estar conectado a essa história dessa empresa anterior. Então, para mim, foi muito importante tomar essa serviço, o seu trabalho, onde isso o alegre. Então, voltando, o pilar da alegria do método Mapas fala muito de você com você, fala muito de você com os outros, pessoas familiares, fala muito de você com pessoas amigas de verdade e fala muito de você com o que você entrega para a humanidade, para a sociedade. Por que a gente atribui tanto valor às relações dentro do método Mapas? A gente compreende que por meio dos relacionamentos, você de verdade acaba se autoconhecendo. Como que é isso, Vlad, se autoconhecer por meio dos outros? É tão interessante porque a gente com a gente mesmo é um mundo isolado, egóico, não é? Egóico, egoísta, é só você com você. Você é o dono da sua verdade, você é o dono do seu comportamento, você é o dono do que você acha, do que você pensa, do que você sente e do que você faz. Ok, no momento que você coloca isso em relação ao outro, você fala, epa, agora começou a mudar. Porque aqui existe a verdade dele, aqui existe o jeito dele de pensar, de sentir e de agir. Você com o seu e do outro lado do outro jeito. E agora, como é que faz? Haverá de encontrar um ponto de equilíbrio. Isso é muito, muito, muito importante. Eu vou construir uma historinha aqui para vocês, vocês vão falar, não é possível que isso é desse jeito, mas é importante essa história. Quando a gente pensa na energia elétrica, olha que viagem que eu vou fazer para vocês entenderem relacionamento, hein? Duas pessoas. Olha que viagem. Mas é muito legal. Quando a gente pensa em energia elétrica, se eu pegar uma pilha, vou pegar uma pilha aqui. Olha que delícia esse quadro. Olha que delícia, dos meus filhos. As 3 mãozinhas. É puro amor, é pura alegria. Tá vendo 3 mãozinhas? A cor-de-rosa da Lívia, a azul é do Miguel e a verdinha do Pedro. Amo muito tudo isso. Uma delícia. Então, ó, vamos lá. Quando a gente fala de energia, essa energia elétrica, então uma pilha, por exemplo, ela armazena energia elétrica. Aí tem o polo positivo e o polo negativo da pilha, não é isso? Tem um sinalzinho aqui, mais e menos da pilha. Essa pilha, quando conectada em alguma estrutura e transmite, então, a sua energia para essa estrutura, essa energia transmitida, quando se depara com a estrutura, ela gera, então, alguma manifestação, ok? Agora, se eu pegar um fio, ligar no positivo e no negativo direto e ligar um fio no outro, gera um atrito, um curto-circuito, gera uma manifestação elétrica que começa a consumir o material de junção e relacionamento entre as pessoas, quando observado em analogia a essa pilha, polo positivo, polo negativo, uma pessoa e a outra pessoa. Se não houver um ponto neutro entre essas pessoas, é como se ligasse esses 2 polos um ao outro e vai dar curto-circuito. A gente nunca vai chegar num acordo. Não tem como o que está entre essas 2 orelhas, que se chama cérebro, não tem como ele ser exatamente igual ao que está dentro da outra cabeça, entre aquelas outras 2 orelhas, que se chama cérebro. Então não dá para achar que no momento que 2 pessoas, quando se ligam, vai ser pura harmonia. Não, não vai ser. Não vai ser pura harmonia. Aí você diria assim, porra, Vlad, então o que a gente faz num relacionamento familiar, num relacionamento entre amigos, num relacionamento profissional, para que não dê curto-circuito? Esse é o grande desafio do pilar da alegria. E é tão interessante isso, que quando eu comparo essa manifestação elétrica, que se você colocar uma lâmpada aqui, a lâmpada acende, correto? Acender a lâmpada nada mais é do que você estimular por meio do polo negativo e polo positivo, estimular a resistência da lâmpada e ela então altera, ao invés de dar um curto-circuito, ela mantém uma energia vibratória ali que permite a luz acender.
Nossa, Vlad, que viagem isso que você está falando. Pois é, nessa manifestação positivo e negativo na lâmpada, em algum momento a lâmpada não tolera e ela tem vida útil, ela acaba. Tudo bem? Polo positivo, polo negativo. Quando colocado em devida proporção em um determinado material, estou dando o exemplo da lâmpada, em algum momento essa lâmpada tem vida útil, ela se encerra. Assim é o ser humano nas relações. Assim é o ser humano nas relações. A gente é muito positivo ou muito negativo, para qualquer que seja o assunto, circunstância ou relacionamento, e quando vai para uma outra determinada pessoa, se relacionar com ela, vai se atritando e vai se desgastando, como se fossem os dois fios conectados naquele curto-circuito constante. O fio começa até a derreter. Há uma destruição da matéria. Por isso que a gente envelhece, por isso que a gente fica doente, por isso que as nossas células se adoecem. Ah, a doença veio não sei de onde. Meu irmão, é uma questão óbvia de energia que não está combinando. É uma questão óbvia. Então, entenda que os mecanismos da eletricidade não é um mecanismo saudável. Positivo e negativo, quando estão numa determinada condição, olha lá para o seu chuveiro da sua casa. Se é um chuveiro elétrico, é claro. Ele provoca a resistência do chuveiro e aquela resistência se aquece, aquece para aquecer a água que passa por ela. Em algum momento aquela resistência não aguenta, derrete. Rapaz, você acha que isso é saudável? E isso é a gente com relação às outras pessoas. Então, como a gente aprender o processo de equilibrar as energias com o outro? Não é? Isso é muito louco. Então, existe um jeito de entender isso. Então, eu vou dar o jeito para vocês. O jeito de equilibrar as energias é pensar como se fosse algo magnético, um ímã. Nossa, Vlad, você está viajando na maionese. Calma aí, vamos lá. Quando eu tenho um ímã, o ímã tem os dois polos, né? Vamos dizer que é o polo positivo e o polo negativo. Lá a gente não fala polo sul, polo norte do ímã. Então, as extremidades do ímã, elas não se aproximam, elas não se bicam. Mas por que que em algum lugar do ímã eles estão conectados? O centro do ímã tem uma energia neutra. Então vamos imaginar, vou pegar um negócio aqui na mão. Uma caneta aqui de desenhar no quadro branco. Vamos imaginar que aqui, norte, sul. Vamos imaginar, tá bom? Positivo e negativo. Mas o ímã, quando inteiro, aqui, vou dar um exemplo, atrai uma determinada área do metal. Pum! Aqui retrai, afasta, não se conecta. E por que que aqui no meio eles estão conectados? Porque aqui é neutra a energia. É neutra a energia. Ou seja, o magnetismo é um exemplo de como nós temos que nos relacionar com as outras pessoas. E esse neutro do magnetismo, esse neutro do magnetismo, ele é ele é o equilíbrio entre as pessoas, ele é a harmonia entre as pessoas. E qual é o único jeito que a gente tem de ter essa harmonia, esse equilíbrio, essa neutralidade? A gente tem que estar num ambiente que não é nem do positivo nem do negativo, que não é nem do norte nem do sul do processo. O ambiente neutro, ele é completamente dependente. Eu estou dando um exemplo, tá? Olha o meu dedinho onde está aqui, ó. Tá bom? Eu estou dando um exemplo. Cada um vai ter a sua característica religiosa, cristã ou não, búdica, judaica. Cada um vai ter a sua. Mas é na religiosidade, na espiritualidade que se tem o ponto neutro da coisa. Então, se a gente disser, eu vou dar o exemplo pela característica cristã, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não é da minha cabeça, tá bom? Eu não tenho capacidade de criar isso tudo, não.
Mas à medida que você vai estudando determinados assuntos e vai ficando mais claro para a gente como que as coisas se manifestam na nossa vida, e fica muito claro a hora que eu vejo as minhas movimentações moleculares no corpo com estruturas mais positivas, estruturas mais negativas, então estruturas com capacidade mais, por exemplo, íons de hidrogênio, não é? O que causa quando a gente tem excesso de hidrogênio no corpo, não é? Que é uma característica positiva. Quando a gente tem, a formação dos radicais livres dentro do nosso corpo, não é? As moléculas de oxigênio reativas. Mas o que é isso? Basta a gente alterar a carga elétrica dessas moléculas que muda tudo. E a gente não entende por que a gente fica doente, não é? Então, olha a profundidade que é esse A da alegria. Então, a gente vai falar muito ao longo do método Mapas dos cuidados do relacionamento com as pessoas. Uma das melhores formas a gente conseguir permear esse cuidado com o relacionamento é perceber que a gente muito fala e pouco escuta. Então, quando a gente está num ambiente de relacionamento, quanto que você está disposto a ouvir o que o outro tem para falar? Eu vou repetir a frase porque ouvir não é o correto. Ouvir é uma manifestação do ouvido, é fisiológico ouvir. Escutar. Escutar é ouvir atentamente. Então, à medida que você está mais disposto a escutar atentamente o outro, e então compreender em que momento que ele está energético, mais positivo, mais negativo para aquele assunto, e você conseguir encontrar um ponto de equilíbrio, não negando a verdade, não omitindo a verdade, mas trazendo talvez um contraponto, um outro ponto de vista, mas sempre permeado do ambiente neutro da coisa. Lembra de neutralidade? Pai, Filho e Espírito Santo? Esse ambiente de neutralidade proporciona num diálogo um mútuo aprendizado. Este é um dos mais importantes pilares do método Mapas no que diz respeito à sua saúde biopsicossocial, porque senão a gente vai falar da doença biopsicossocial. Então tome muito cuidado no momento em que você se propõe a se relacionar com as outras pessoas e você nesse posicionamento só tenha a sua soberba e arrogância vindo à frente. Cuidado, cuidado, você pode ser o destruidor de todo o processo. Calma, se você se julga mais inteligente no processo, então escute mais, não é? E só se posicione em devida medida, sem omissão e sem faltar com a verdadeira, com o que realmente é ético, com o que realmente é correto. Mas saiba se posicionar, tenha esse cuidado. Bom, no método Mapas, a gente trabalha o pilar da alegria sobre um olhar muito, muito bacana. Qual é esse olhar? É o olhar do compartilhamento. Por que esse olhar é importante? À medida que você recebe algo que é muito bom para você, e o método Mapas entrega várias coisas muito boas, ao encontro, coisas muito boas, ao encontro da sua saúde. Então, o método Mapas, movimento, a gente fala muito sobre ressignificar o movimento, a gente fala muito sobre estruturar a entrega do movimento de forma correta para que você possa alcançar saúde plena. A gente fala muito sobre, no pilar do movimento, né? Em que nível de exigência, qual a frequência semanal, qual o tipo de exercício que você deve fazer ou por que você se sente mais assim ou assado com relação ao movimento. No método Mapas, no pilar do alimento, é incrível o mergulho que a gente dá para compreender quão importante é aprender a se alimentar, a mastigar corretamente, a tomar água, a escolher o alimento correto, a não fazer combinações erradas, a compreender a estrutura de cada alimento, o que é um alimento mais inflamatório. Um alimento inflamatório já desequilibra toda a energética corporal. Vou repetir, hein? Açúcar refinado, açúcar branco, que está num monte de coisa que a gente come. Isso gera um custo para o nosso organismo e um desarranjo energético,
porque você metabolizar o carboidrato, para que ele possa ser armazenado, ou para que ele possa ser então... Cara, vocês não têm ideia quanto de desequilíbrio, eu vou colocar assim, energético vai acontecer. Ah, mas eu estou comendo, estou me alimentando com algo que gera muita energia. É claro que o que eu estou falando aqui, ele tá não só no campo da nutrição, tá bom? Quero que vocês entendam que a gente, no pilar da alegria, eu falei que tem amor e alma por trás. Então, quando eu falo de alma, a gente vai ter que se permitir, talvez, compreender algo um pouco mais transcendental, um pouco mais holístico. Quem quiser, tá bom? Quem não quiser, fique à vontade também. Pula fora aí que você não vai gastar energia sua. Só tomar um gole aqui, peraí. Eu ganhei essa caneca da minha esposa. Olha que legal. Mapas. Minha esposa que deu, olha que lindo. Parece eu. Ai, meu Deus do céu. 14 anos de casamento. Não é brinquedo, mas é muito legal. Vai aprendendo todo dia. Aí, voltando ao entendimento do pilar do alimento no método Mapas, ele tem tudo a ver com o pilar da alegria à medida que você come algo que possa te inflamar demais, que possa causar um desequilíbrio funcional em você, esse desequilíbrio também está causando um desequilíbrio energético em você. Aí você não sabe por que você está mais irritado, por que você está com dor de cabeça, por que você está mais cansado, está mais... aquela dor que era uma dor de vez em quando nas costas, agora é todo dia, cada dia mais intensa, porque você está comendo muita bobagem, meu irmão. O seu corpo já tem um ponto de desequilíbrio energético ali, um ponto de inflamação. Aí dá o nome que você quiser também, tudo bem, se quiser ficar no materialismo, na educação sistemática que a gente tem, tecnicista que a universidade nos dá. É uma dor de um processo inflamatório. Tá, tem um desequilíbrio energético ali, meu irmão. Aí você come um alimento completamente pesado, gera mais desequilíbrio, mais dor. E aí como é que é o pilar da alegria quando você está com dor, irritado, cansado? Como é que você se relaciona com as outras pessoas? Você fica um cara mais sociável, um cara mais agradável, ou fica um cara extremamente desagradável? Consegue perceber? Quando eu faço exercício, quando eu treino direitinho, quando eu extravaso, quando eu ponho para fora todo aquele estresse que o dia me proporciona, quando eu me equilibro fazendo atividade física, quando eu gero todo aquele... Você fica um cara mais agradável, fica um cara mais desagradável. Consegue compreender como tudo está conectado? No pilar do pensamento e o da alegria não precisa nem discutir, não é? À medida que os pensamentos estão num lugar mais bacana, naturalmente você vai se relacionar melhor com as outras pessoas. Por que a gente está dizendo isso? O pilar da alegria, pelo método Mapas, se fortalece no compartilhamento. Então, como eu estava explicando, o compartilhar das informações que você aprende ao longo do método é crucial para que a gente resolva duas coisas fundamentais que o método propõe. Quais são essas duas coisas? Eu não sei se vocês sabem, metodologicamente, aprender é você prender o conhecimento. Aprender, prender o conhecimento. Aprender é diferente de decorar. Então vamos lá. Vocês vão entender o que é aprender, tem a ver com compartilhar, tá bom? Eu vou explicar isso para vocês. Então, aprender, para você prender o conhecimento de verdade, tem algumas técnicas fundamentais e poucas as pessoas sabem disso. Então, como é que é o aprender? Que é diferente de decorar. Vamos supor que amanhã eu tenha uma prova. Então, amanhã eu tenho uma prova. E aí, eu resolvo pegar meu material da prova e começo a ler o material da prova agora, faltando algumas horas para ir dormir, e amanhã eu faço a prova. Esse método de estudar, ele gera apenas decorar e memorizar no curto prazo para você resolver seu problema de amanhã. Então esse é um jeito de estudar para você memorizar e vai ficar na memória de curto prazo para você resolver a prova de amanhã. Isso não é aprender. Isso é decorar, memorizar para você conseguir fazer a prova amanhã, tá bom? O método Mapas, ele é todo apoiado numa didática, num processo didático de aprendizado, hein? Que estimula o aprender na sua maior potência. Como é que é aprender na maior potência? Você vai ter oportunidade, você tem oportunidade de escutar o Vlad falando nas mentorias. Você vai ver algumas imagens que correspondem àquilo que você está ouvindo. Você, ao longo do processo, vai tomar nota
Então, o Vlad está falando, o professor Vlad está falando na mentoria. Aí o Vlad coloca algumas imagens. E aí você, que está aí na mentoria, é estimulado a anotar. Anotar é papel e caneta. Por que papel e caneta? Porque a sua letra é a sua mais importante obra. Vou repetir a frase. A sua letra é a sua mais importante obra. Então, manifestar a palavra, o que você escreve. Manifestar o que você escreve. No papel é manifestar a sua obra. É você desenhar. A letra nada mais é do que um desenho, do que uma forma de se manifestar, de se comunicar. É um desenho, é arte. Então, escuta o professor Vlad, veja as imagens, tenha papel e caneta para tomar nota. 3 contatos com o conteúdo que está sendo falado para as pessoas. No dia seguinte, você tem que pegar as suas anotações e reler as anotações. Ou seja, você não pode deixar na memória de curto prazo. Você revisita as anotações em até 24 horas. Tudo isso é explicado no método, porque é só assim que se aprende de verdade. Tá bom? Eu estou explicando o jeito de aprender para explicar, compartilhar, para explicar o pilar da alegria. Então tenha paciência quem está aí. No momento que você, então, relê as suas anotações e no momento que você, então, constrói o 5º pilar do aprender, que é um verbalizar. Então, você manda para nós um áudio feedback. O que é áudio feedback, Vlad? Vai pegar o celular no grupo do WhatsApp da mentoria e vai gravar. Olá, tudo bem? Aqui é o Vlad. Da aula de ontem, os pontos que mais me chamaram a atenção foram esses. E constrói um raciocínio ali do tempo que você entender necessário. Então, ouviu o Vlad falar, viu as figuras, anotou as figuras, fez uma leitura das suas anotações, gravou um áudio feedback, teve que acessar a memória para gravar um áudio feedback. E ao longo da semana você tem o compromisso de colocar aquelas ações, aquilo que foi dito, colocar na prática, executar. Tem que realizar. Então são mudanças de hábitos que vão acontecer ao longo da semana. E o último estágio do máximo nível do aprender é ensinar. Como é que é isso, Vlad? Ensinar? Pois é. Tudo aquilo que você aprende em algum lugar, o melhor jeito de você realmente prender aquele conhecimento em você é tentando ensinar as outras pessoas, é compartilhar. Compartilhar. Nada é seu. Tudo está temporariamente passando por você. Eu vou repetir. Nada é seu. Tudo está temporariamente passando por você. E se é um conhecimento realmente importante, compartilha com quem você ama. E este compartilhar com quem você ama alimenta o pilar da alegria. Tá ficando mais claro? Tá ficando fácil de compreender como é que as coisas funcionam? Então, dentro do método Mapas, existe uma estrutura didática, pedagógica, muito bem elaborada, para que você, mais do que passe por uma experiência qualquer, é que você de verdade aprenda, que você realmente retenha o conhecimento com você, porque você vai ter que viver o conhecimento do método Mapas. Frase da galera, eu já falei, a galera fala, cara, não tem mais como não viver com mapas. Não posso perder o Mapas do radar. Porque é tão profundo o conhecimento, é tão importante o conhecimento, que você, à medida que você o tem, você não tem como segurar aquilo com você. Você vai querer compartilhar aquilo com as pessoas que você ama. E é nesse momento de compartilhar com as pessoas que você ama, é que você fortalece o pilar da alegria. É tão incrível o processo como um todo, é tão incrível, que esse pilar da alegria eu falo para os nossos alunos, nossos mentorados, falo para eles, cara, ele está acontecendo a cada respiração. Por quê? O pilar da alegria, primeiro, é você com você.
Lembra, você com você. Aceite o sentido da vida. O primeiro e mais importante sentido da vida é que você já está vivo. Então, como é que eu faço para realmente contemplar com gratidão, alegria e respeito, responsabilidade a minha vida? Então, esse é o primeiro grau de importância nesse processo do método Mapas. Respeite que você está vivo, você não pode se maltratar. No meio da mentoria, eu vou contar uma história aqui para vocês. Olha que profundo, hein? No meio da mentoria, eu fui construindo esse raciocínio com o grupo. Pessoal, a saúde é única. Pessoal, o processo de estar vivo e estar saudável é só o agora. O amanhã, uma bebida diferente que você não deveria ter tomado já muda o seu estado de saúde. Um tipo de alimento que você não deveria ter comido muda seu estado de saúde. Ter ou não feito exercício hoje já muda seu estado de saúde. Estar ou não com pensamentos bons, ou estar mais com um ambiente de medo, de ódio, de raiva, já muda seu estado de saúde. Dormir bem ou não muda seu estado de saúde. No pilar da alegria, estar ou não com problemas nos relacionamentos com as pessoas, muda o seu estado de saúde. Então, compreendendo que inicialmente todo o conhecimento que você tem que voltar primariamente para você mesmo. E nessa construção do método Mapas, dizendo isso, as pessoas dizem o seguinte: nossa, Vlad, então se realmente eu não seguir isso que é proposto no método Mapas e está ficando realmente muito claro, que é fundamental, pilar fundamental, amar-se, amar você incondicionalmente, de verdade. Qualquer ação que você faça fora do que é correto, ético, verdadeiro, torna você, eu vou falar aqui, espero que vocês estejam sentados, tá bom? Torna você um indivíduo numa ação contra a própria vida. E tem uma palavra para isso. E aí cada um escreve a palavra que quiser ou pensa na palavra que quiser. Quando eu estou atentando contra a minha própria vida, eu estou abreviando a minha vida com comportamentos comprometedores, né? Me alimento mal, consciente de que eu estou me alimentando mal e aquilo vai abreviar a minha vida. Não faço exercício físico nenhum, só alimento pensamentos nocivos, não durmo bem, não faço questão de melhorar isso, ou procuro, a gente fala que é terceirizar os problemas. Terceirizar é vai no médico e pega o remédio. Isso é terceirizar o problema. Eventualmente as pessoas vão precisar no extremo da situação do desequilíbrio fisiológico, né, por causa de uma doença, seja ela qual for, no extremo do desequilíbrio vai precisar da medicação. Mas isso é terceirizar. Até onde você é responsável por tudo que acontece com você. É fundamental compreender isso. É fundamental. E, cara, não tenha... tome o cuidado de compreender que não dá para alterar tudo ao mesmo tempo. Não dá para você mudar tudo ao mesmo tempo. Calma. Calma. A gente aprende a fazer o mindfulness no meio do processo do Mapas, a gente aprende a fazer um exercício respiratório e é estimulado que a pessoa investigue mais sobre meditação, mindfulness, porque a gente precisa ter calma. A gente não pode colocar para nós mais do que a gente é capaz de resolver ou realizar naquele momento. Então a gente estuda dentro do processo temporal, quais são as ações que eu vou realizar ou que eu vou alterar gradativamente. Ao longo do tempo, as alterações vão sendo feitas, mas é fundamental que você tome nota de todas as mudanças que você pretende realizar. E que você, tomando nota disso, você coloque isso num local que você visualize. Pô, eu preciso mudar tudo isso. Tá, no momento que eu quero mudar tudo isso, qual que eu consigo mudar? Qual que é mais importante? Ah, mais importante é esse ponto aqui. Tá, qual é o prazo que você vai dar para mudar isso? Ah, eu quero mudar isso, vou dar um exemplo, até janeiro de 2023. Quando que você começa a mudança? Não, começa agora. Agora eu já vou começar a ter algumas mudanças para resolver este problema.
Tá bom. Então, até determinada data de janeiro de 2023, você entende que tem que estar concluída essa mudança. É isso. É isso. Não queira achar que é possível que você mude tudo do dia para a noite. Não tem como. Então, tomar nota daquilo que você quer fazer, organizar isso ao longo do tempo, para que você possa estabelecer metas concretas, a gente também ensina dentro do método. Chama AR, ações de resultado. Como é que a gente constrói uma AR? Como é que a gente faz para a AR acontecer? Isso é fundamental. Dentro do pilar da alegria, um outro exemplo fundamental de falar de alegria é quando você determina uma ação que deve ser feita. Então, vou dar um exemplo. Todos os dias acordar e arrumar a cama. Estou dando um exemplo que parece ser muito simples, que parece ser muito pequeno, que parece ser bobagem para alguém que deixa a cama arrumada todos os dias. Mas não é bobagem para quem não deixa a cama arrumada. Então, no momento que você determina que vai arrumar a cama todos os dias, e você, no dia seguinte, acorda e já tem aquele, fala, cara, eu determinei. Pega essa palavra, determinação. Eu determinei uma ação, determinação, que eu vou arrumar a cama todas as manhãs. A hora que você termina de arrumar a cama, no seu cérebro dá um negócio, sabe o checklist? Dá um negócio, dá uma potência no cérebro que ele fala, e aí? Qual é a próxima tarefa? Ele fica motivado por você ter determinado uma ação a ser realizada. Então agora eu já coloquei duas palavras. Determinação gera motivação. Motivação não existe. Nossa, Vlad, agora confundiu a cabeça de todo mundo. Pois é, motivação não aparece. Motivação não é uma coisa que existe. Motivação não é uma coisa que está ali disponível. Não dá para treinar a motivação. Não dá para treinar a motivação. Isso não existe. Aonde está escrito? Vamos treinar a motivação da equipe. Vamos treinar a minha motivação. Cara, não existe. Para de se... isso chama fantasia. Motivação, eu vou esperar a motivação. Cara, ou está muito mal organizado o sentido da sua vida. O sentido da sua vida não faz sentido. Ou está mal planejado. Ou realmente isso que está ali para você não é importante. Se não é importante, por que você vai se motivar a fazer? Agora, quando você faz uma escolha muito importante, você dá um verdadeiro sentido para a vida, não tem jeito, você determinou que você vai executar. Determinou, a hora que você termina a determinação que foi proposta, a hora que você termina, uau, me sinto mais alegre. Uau, que sensação boa, fiz o que tinha que ter sido feito. Uau, o que vem agora? Fica aqui, o que vem agora? Então é fundamental que você determine as ações do seu dia. É fundamental que você crie um planejamento e que você então realize tudo que você determinou no seu planejamento. Fundamental. O método Mapas ajuda as pessoas a compreender o que é mais importante para cada uma delas. Vou dar um outro exemplo aqui. Vou dar um outro exemplo. Acordar às 6 horas da manhã. Para algumas pessoas, de repente, é muito importante, porque ele precisa estar trabalhando, sei lá, às 8 ele tem que estar trabalhando. É muito importante acordar às 6 da manhã para esse cara que precisa estar trabalhando às 8. Estou dando um exemplo. Quem não tem o compromisso de trabalhar às 8 da manhã, porque só trabalha no segundo período do dia. É muito importante que ele acorde às 6 da manhã sobre este ponto de vista? Não. Então por que ele vai determinar algo que para ele não é importante? Ele não se motiva, ele não cria estratégia, para ele não faz sentido aquele esforço. Consegue compreender? Isso é fundamental
Porque algumas pessoas impõem aquilo que é importante para ela, impõe no outro. Lembra, polo positivo, polo negativo. Lembra do relacionamento, positivo e negativo. Se houver uma imposição dos polos, curto-circuito, pega fogo, derrete, destrói o relacionamento, dissolve o relacionamento, desaparece o relacionamento. Então não determine o que é importante para você para com o outro, não determine. O método Mapas não vai forçar que você faça nada em cima daquilo que está sendo explicado. Ele vai te falar, olha, existe esse ponto de vista sobre esse aspecto. É importante para você mudar? Então mude. Não, não é importante para mim mudar. Então por que você vai mexer nisso? Não, não é importante agora. Tem outras coisas mais importantes que eu vou depositar uma energia maior nisso agora. Mas eu vou anotar isso aqui. Pronto. Beleza? Por que eu dei o exemplo do sono? No exemplo do sono, eu vou dar já vai dar um briefzinho do que vai acontecer semana que vem, que é no pilar do sono. No pilar do sono, a gente entende que tem pessoas que têm um jeito de funcionar que ele é mais matutino. O que é isso, Vlad, mais matutino? Cara, o sol se colocou 5h30, 15 para 6 da manhã, o cara, pum, acorda. Acorda. Esse cara é mais matutino. Por acordar às 6 da manhã, às 18 horas que o sol se põe, que começa a escurecer, esse cara já começa a querer se recolher. Ele fica mais pacífico, um cara mais tranquilo, mais reservado. Por volta das 9, o cara já está abrindo a boca. 10 horas da noite, esse cara está desmaiado. É um cara matutino. Dorme às 10, acorda às 6. Tem um indivíduo que é vespertino. Para ele funciona tudo 2 ou 3 horas mais à frente. Então ele funciona melhor. Indo dormir meia-noite, 1 hora da manhã, acordando 8, 9 horas da manhã. Esse é o vespertino. E esse intervalo de 3 horas de diferença entre as pessoas pode criar problemas. Por quê? Um determinado tipo funciona melhor em alguns horários do dia. Vou dar um exemplo, isso é dito de forma geral, tá bom? A semana que vem nós vamos explorar com mais detalhes. A parte mais intelectualizada, mais criativa, mais inteligente do indivíduo matutino é muito boa por volta das 9, 10 horas da manhã até as 11 da manhã. Nesse intervalo, perto das 10 da manhã, é o momento de maior potência intelectual criativa do pessoal matutino. É só reparar, quem acorda às 6 da manhã, por volta das 10 está tinindo, beleza? Coloque que o indivíduo, como eu estou dando exemplo do vespertino, é tudo 2 ou 3 horas mais à frente. Então o potencial de ação do cara vai acontecer no meio do almoço da galera. Meio-dia, 1 da tarde, o cara tá tinindo. E tá todo mundo almoçando, entrando num processo pós-almoço que dá uma certa letargia. E esse cara que é vespertino tá acelerado. Então percebe que essas pessoas talvez não encontrem determinado equilíbrio. Não encontre determinado equilíbrio para conversar, para marcar reuniões, para definir processos. Então, isso é fundamental para vocês entenderem como o pilar do sono interfere no pilar da alegria, olhando a alegria como um pilar do amor, do relacionamento, da amizade, e aí vai. Consegue compreender como isso é importante? Como a gente compreender que as pessoas funcionam de forma diferente e isso interfere nos relacionamentos. Vou trazer mais uma situação que também é discutido no método Mapas. Discutido, mas a gente não se aprofunda, tá bom? Discutido. Provavelmente no próximo grupo nós vamos se aprofundar um pouquinho, tá legal? Existe 16 tipos psicológicos de acordo com determinada linha de pesquisa na psicologia, tá bom? Então, na análise da psicologia, existe 16 tipos para um determinado tipo de autores ali. Então, Jung sugeriu algumas coisas e outras pesquisadoras psicólogas que vieram um pouco mais à frente entenderam que precisava ter um complemento. E eles chegaram à conclusão que existem
16 tipos de pessoas diferentes. Por que que é importante compreender que as pessoas são diferentes? Porque quando eu falo do pilar da alegria, concentrando na ideia de relacionamento, as pessoas são diferentes. Então, por exemplo, uma primeira análise do perfil psicológico é a da comunicação. Na comunicação, resumidamente, tá bom? Existem pessoas que são mais introvertidas e pessoas que são mais extrovertidas. Essas pessoas falam mais, se comunicam mais, não tem problema nenhum em se expor em público, se comunicar. E os introvertidos, muito menos. Só o necessário e muito bem pensado. Fala meia dúzia de palavras depois de ter tido muita reflexão. Esse aqui fala até o que não pensou, fala o que falaram para ele. Então, considerando que na comunicação existem pessoas introvertidas, né, as pessoas mais contidas, e as pessoas extrovertidas que são mais comunicadoras, imagina que essas duas pessoas em algum momento tenham que se relacionar. Como é que é isso? O Pilar da Alegria fala um pouco sobre isso. Olha que interessante. Só para a gente finalizar esse assunto dos tipos psicológicos. A tomada de decisão de algumas pessoas, olhando pelos tipos psicológicos, também tem duas formas de tomar decisões. Uma forma é de forma racional, o cara pensa de forma cartesiana, sistemática e tecnicista. Isso é bom ou isso é ruim? Toma-se a decisão. Do outro lado, existem as pessoas que são mais sensíveis, que tomam decisões mais pelo coração, mais pelo relacionamento, mais pelo afeto. Ai, meu Deus, essa decisão vai magoar fulano, vai chatear ciclano. Ah, isso vai ser muito difícil para ele, isso vai ser muito difícil para mim. E aí não toma decisão. Não tem certo e errado. O sensível é mais humano e toma a decisão pensando no outro. E o racional não quer nem saber, doa quem doer e toma... Não tem certo e errado. A gente tem que compreender que as pessoas são diferentes na hora de tomar uma decisão. O Vlad é completamente sentimento. Rapaz, para eu tomar uma decisão, eu fico pensando, mas quem vai magoar? Meu Deus, magoei. Meu Deus, chateei. Meu Deus, as pessoas vão ficar com raiva de mim. Nossa Senhora, isso vai ser... E eu demoro para tomar decisão porque eu sou sentimento. Diferente de mim, muitos sócios que eu tive eram completamente racionais. Tem que mandar embora determinado funcionário, manda embora. Eu falei, calma aí, não é assim, vamos conversar, percebe? Então, em algum momento, ter pessoas diferentes é bom. É bom. Porque as pessoas vão equilibrar as coisas. Positivo, negativo. Cadê a parte neutra da coisa? O magnetismo tem polos e tem um neutro. Quando as pessoas são diferentes, isso é muito bom desde que elas tenham a neutralidade como pilar central. Eles têm um ponto de equilíbrio entre eles. É fundamental que a gente compreenda que as coisas funcionam desse jeito. Racionalidade pura, crua, tecnicista, sistemática, pode ser um pouco dura demais. Sensibilidade demais, leveza demais, carinho demais, afeto, tem que tomar cuidado. Deixa eu só refazer essa última frase. Afeto demais nunca é demais, tá bom? Amor demais nunca é demais. Mas para tomar uma decisão, você tem que olhar um pouco mais à frente. E muitas das vezes, quando você está afetado pelo afeto que você tem, você demora ou não toma a decisão mais correta. Mais correta. É você ficar alisando uma coisa, alimentando uma coisa que é errada. Tem que tomar muito cuidado. Você ser conivente com o erro, porque você não quer magoar. Porque você não quer gerar desconforto. Meu amigo, calma aí. Tem que tomar cuidado nisso. O professor Rodrigo acabou de colocar aí. Eu sou muita emoção e ele é muito racional. Então lá no Maranhão, no trabalho que a gente realiza lá do IGD, do Instituto Gonçalves Dias, que é um trabalho social, desculpa fazer o parênteses, mas só para entender o que ele escreveu aí. Ele é muito racional, ele é sistemático, é um cara completamente alta produtividade e eu sou muito sensível.
Só que quem mais chora hoje nas palestras é ele. Não? Ele chora demais. Mas vamos dar continuidade aqui. O pilar da alegria, ele é tão importante, mas ele é tão importante quando observado sobre esse olhar do relacionamento, que junto do pilar da alegria a gente vai colocar o pilar da amizade. Porque a alegria de viver, de se relacionar com você, se amar de verdade, se autoconhecer de verdade, ter esse autocuidado, que por consequência gera sua autodeterminação e por consequência gera sua autoestima. Então o pilar da alegria está aí, tá bom? Esse autoconhecimento, esse autocuidado, autocontrole, autodeterminação, autoestima, enfim, tá aí, tá bom? E a amizade, quando observado dentro do pilar da alegria, eu acho que eu já disse isso em outra live, mas eu vou repetir. A amizade foi o fator mais importante observado nas áreas do planeta que as pessoas vivem mais de 100 anos. Acho que eu já falei isso. Então, Blue Zones, zonas azuis do planeta, são 5 lugares do planeta que as pessoas vivem mais de 100 anos. É comum as pessoas passarem dos 100 anos ou chegar bem perto dos 100. E eles observaram vários pontos importantes que são comuns a esses lugares. E é óbvio, né, que o mapa está apoiado nisso, porque a gente não é besta. A gente estudou bastante o assunto da Blue Zones e entendeu, cara, é por ali o negócio de fazer as pessoas viverem bem, viverem com qualidade, porque não adianta viver mais, mas viver aos pandarecos, né, viver com uma saúde comprometida, com uma qualidade de vida comprometida. Então a gente pegou muita informação do Blue Zones e trouxe para o mapas. O pilar que eles consideram mais importante de todo o processo, pasmem, é o da amizade. Aí você fala, Vlad, não é possível. Movimento não é importante? Todos eles realizam movimentos naturais. Trabalho. Eles trabalham muito. E os trabalhos normalmente são trabalhos braçais, trabalhos físicos. Porque eles são regiões de roça, né? Regiões ruralistas. Então tem uma característica ali. Outra coisa, o pilar da alimentação deles, é óbvio, eles estão numa área ruralista, comem menos alimento industrializado, é meio natural. Mas não é comum a alimentação nessas 5 áreas do planeta, são alimentações diferentes. Mesmo porque tem um lá no Japão, 2 na Europa, 1 na América Central e 1 na América do Norte. Então não são regiões com o mesmo tipo de alimento, mas são regiões com alimentos mais naturais. No pilar do pensamento, eles constroem toda uma relação religiosa, uma relação filosófica, uma relação muito importante dentro de um processo do pensar. Mas no pilar da alegria, os relacionamentos pessoais, a amizade é muito poderoso. Por quê? A amizade para eles é o sentido da vida. Eles não fazem o trabalho deles, o cuidado deles, a religiosidade, tudo que eles fazem, não se encerra neles. Eles fazem pela comunidade. É um cuidado, é um acolhimento, é um negócio que é pelo outro, não é por mim que eu faço. Eu me preocupo de verdade com o outro. Não é aquela preocupação, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Né? Pega o telefone e liga pro amigo, aí, meu amigo, como é que você tá? Tá tudo bem? Ah, beleza, então, qualquer dia a gente se encontra. Isso é bobagem. Isso é mentira, na verdade. Isso não é cuidar de verdade. Cuidar de verdade, me fala aí, como é que você tá? Me fala aí o que você tá fazendo. Me fala aí como é que estão as coisas, e a sua saúde, tá tudo bem? É detalhar, é perguntar nos detalhes se o outro realmente está bem, e compreendendo que o outro precisa de ajuda, você prontamente, dentro das suas condições, de verdade, oferecer e se necessário for, estar lá para de verdade fazer a entrega para que o outro fique bem. Então, é fundamental compreender que a amizade, de verdade, faz você mais responsável pelo outro do que só por você. Mas lembremos, se você não está bem, como é que você vai ajudar o outro? Então, o pilar da alegria começa você com você. O pilar da alegria passa de você para com o outro, compartilhar boas informações. O pilar da alegria passa de você para todas as pessoas que você entrega o seu trabalho. Você para todos que você serve.
Então você vem para o mundo e tem um sentido na vida que é servir ao outro, servir ao planeta. Não é extrair do outro, extrair do planeta, consumir do outro, consumir do... Para com isso. Para com isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente podia ficar aqui horas ainda falando sobre esse pilar. Existe ainda, dentro do pilar da alegria, eu falei que é alegria, amor, amizade e alma. Semana que vem, no pilar do sono, eu vou conectar tudo isso e vou trazer um jeito que eu enxerguei, com muito respeito a todos os autores, filósofos, espiritualistas. Eu precisei conectar tudo isso para o meu cérebro, um pouco tecnicista e um pouco espiritualista. Eu precisava saber onde que as coisas se conectavam. Eu tinha um certo desconforto de não compreender. Para mim não ficava claro. Eu precisava meio que materializar aonde as coisas se conectavam. Da ciência tecnicista, aquilo que a gente estuda do corpo, do funcionamento do corpo e da mente, aonde se conectava com esse A da alma, que eu vejo que vai fazer muito mais sentido eu explicar isso na próxima aula, no pilar do sono, porque vocês vão ver que é no sono que muita coisa acontece, tá bom? Quem gostou da live, solta uns coraçõezinhos aí. Tem a galera chegando agora, solta uns coraçõezinhos aí quem gostou da live. Pega esse aviãozinho que tá aí no cantinho, assim que a live encerrar, se você realmente achou que esse conteúdo é legal, é importante, é relevante, manda pra galera. Manda pra galera. Eu não tô aqui porque... cara, algumas pessoas vão dizer que isso daqui eu não sei, as pessoas às vezes querem ver mal em tudo, né? Quer ver coisa errada em tudo, mas de verdade, quem me conhece de verdade sabe que por eu ter no meu tipo psicológico, eu tenho um sentimento à frente e eu realmente quero entregar isso com muito amor para vocês, de verdade mesmo. Eu fico até um pouco constrangido de falar desse jeito, mas é o meu jeito. Eu sou um cara extremamente doador, um cara extremamente solícito, não vou negar ajuda a ninguém, é óbvio, na medida das minhas condições, mas essas lives que estão sendo feitas é para ajudar as pessoas, é para ajudar a humanidade. Se eu vim para esse planeta, e para mim já está muito claro, eu já aceitei o sentido da minha vida, que é ajudar o outro, já aceitei isso, de verdade. Eu quero entregar o meu melhor para vocês todas as noites aqui, todas as quartas-feiras, às 19h08. Pega esse aviãozinho, se fez sentido para você, assiste de novo, manda esse aviãozinho para a galera, assiste as lives anteriores, porque as coisas vão se conectando, né? A live do movimento, a live do alimento, do pensamento, hoje a live da alegria, semana que vem nós vamos falar do pilar do sono. Vocês vão ver que as coisas se conectam. O ser humano é isso, o ser humano é uma coisa só, não dá para separar. A gente pode olhar de forma separada, mas as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo. São engrenagens cada um desses pilares. À medida que essas engrenagens, uma ou outra, se desorienta, trava, falta lubrificar, todas as outras engrenagens também vão ficar comprometidas. Então, me ajuda a ajudar o maior número possível de pessoas. Esse é o meu pedido para vocês. Me ajuda. E se eu disse alguma bobagem, cara, fica à vontade para colocar nos comentários da live. Certamente eu vou investigar com mais propriedade o assunto e certamente eu vou fazer se houver necessidade de fazer uma retratação do que eu disse, certamente eu vou corrigir. Grande beijo para vocês, um forte abraço. Amo vocês, amo de verdade, porque sem o outro eu não sirvo para nada. Amo de verdade, tá bom? Estou entregando o meu melhor para vocês. Isso na minha cabeça é o amor incondicional. Entregar o seu melhor para o outro em qualquer momento, em todas as suas respirações. Beijo, pessoal. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Valeu.